Olá, prezados, olá, prezadas, muito boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 1º de junho, 19h30, iniciamos a nossa live de filosofia. Faço votos de que todos estejam bem nessa noite fria na cidade de Curitiba. Dâmila, Wellen, Gabriel, Ellen, Ana Carolina, Daniel e todos que estiverem vendo também depois essa live. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Wellen, boa noite, pessoal, tudo bem? Melhor. Boa noite, professor. Boa noite, Ana Carolina. É isso aí. Boa noite, professor. Ô, Daniel, veio a brilhantar nossa noite. Boa noite, gente. Noite fria nessa cidade. Meu Deus, que frio. Bom, antes da gente começar, gente, na verdade, começando aqui, eu vou fazer um jabazinho. Eu estou organizando um evento a partir aqui da Uniandrade com a universidade que eu faço meu pós-doutorado, a Universidade Kennedy. O nome do evento é Jornada Internacional de Psicologia Social. Vai reunir pesquisadores de 10 países, certificado de 40 horas, e é de graça, não paga nada. Começa semana que vem, e amanhã a gente vai fazer um evento de esquenta, né? Eu vou fazer uma live 19 horas e que vai ser transmitida no YouTube da Uniandrade, no Facebook da Uniandrade, com o professor da Argentina, Diego Monastério. Nós vamos falar de influência social, como as pessoas influenciam umas às outras. Vai ser um evento muito bacana. Enfim, eu vou passar o link do Simpla, que é a plataforma dos certificados. Então, se vocês se inscreverem lá, e é de graça, e assistirem algumas das palestras, vocês já vão ter, no final do evento, o certificado de 40 horas. Vai chegar por e-mail, enfim, para vocês, numa boa. Né? Em 40 horas, tem gente até que, acho que mataria não também, né? Mas a gente que faria muito esforço, né? Por isso, gente. Vou encaminhar aqui, então, o link do Simpla. E depois eu vou encaminhar o link Aqui, ó, tá aqui o link do Simpla, e eu vou encaminhar também o link da palestra de amanhã no YouTube. Enfim, ia ser um grande prazer se vocês pudessem entrar, mesmo que um pouquinho. Vai ter um mediador lá pegando as perguntas, então se vocês quiserem entrar ao vivo para fazer perguntas, lá no YouTube, né, enfim, não é no vídeo, né? Escrevendo ali, né? Se vocês quiserem fazer pergunta, enfim, o professor lá da Argentina vai responder no maior prazer. O professor Diego Monastério é uma das maiores referências hoje em psicologia social em toda a América Latina, e ele morou um tempo aqui no Brasil, então ele fala um portunhol muito bom. Então fica aqui, gente, o link da palestra. Agradeceria bastante se vocês puderem comparecer e prestigiar de forma geral. Então, gente, hoje nós começamos a falar de um tema que eu gosto muito, que são as instituições. Nas 3 primeiras aulas do nosso bimestre, a gente fez uma discussão sobre a natureza humana e o que a gente pode esperar dela de forma geral. Na primeira discussão que a gente estabeleceu, né, a gente travou um diálogo. Serão os homens bons ou ruins por natureza? E a gente teve evidências de né, que o homem seria ruim, advinda de Hobbes, depois que o homem seria bom, advinda de Rousseau, mas o desfecho da história era mais ou menos parecido. Acabava em desgraça, acabava em guerra de todos contra todos. Na segunda perspectiva, nós comparamos 2 lógicas, né? Será o ser humano unicamente dependente das suas experiências, né, sem nenhum conhecimento inato, tal qual como plasmado em John Locke, ou seria o ser humano algo não material, né? Seria o ser humano uma outra coisa? E por fim, né, nós falamos da teoria da escolha racional, que é uma teoria que se tornou dominante, que vai entender que as pessoas são autointeressadas em relação aos seus objetivos, e para isso elas fazem cálculos racionais, e esses cálculos racionais, quando nós levamos para ações coletivas
como lá em Rousseau, né, quando você precisa fazer coisas maiores, né, fazer um churrasco, fazer uma eleição, fazer um protesto, ou seja, coisas que você depende de mais de uma pessoa, isso pode criar caronas, né? E hoje nós falamos sobre as instituições dos diversos sistemas da nossa sociedade. Em comum, esses sistemas, eles têm 3 fatores. Primeiro, eles têm códigos. Todos os sistemas da sociedade têm um código. Um código, né, mesmo que não seja escrito num papel, ele diz respeito a condutas que você tem que ter e condutas que você tem que evitar. E também cada um desses códigos traz uma guisa, né, traz um arcabouço de punições para evitar que você faça aqueles comportamentos, evidentemente, que os códigos querem evitar, né? Uma lógica muito parecida, inclusive, com o que pede Thomas Hobbes, né? Se as pessoas são ruins por natureza e só seguiam por seu interesse próprio, é preciso sempre uma figura de um juiz imparcial para que não haja uma guerra de todos contra todos. Então, nós vamos falar sobre os diversos sistemas da nossa sociedade, os principais deles, e as punições involucradas a ele. Gente, então aqui, mais um flyerzinho da palestra de amanhã, colei aqui também no AVA, com o professor Diego Monastério, sou um grande fã do trabalho do professor Diego Monastério. O professor Diego Monastério, professor da Universidade de La Matanza, professor da Universidade da Empresa, em Buenos Aires, e também pesquisador de pós-doutorado comigo, lá na Universidade Argentina John Fitzgerald Kennedy. Enfim, e deixei aqui também, se bem que abriu tudo feio aqui, mas amanhã às 19 horas vai estar transmitindo aqui. Então, qualquer coisa, se perder o link, entra aqui, que vai ser tudo nosso. E se vocês se inscreverem lá no link do Simpla que eu falei, acesso ao certificado de 40 horas, né? Basta assistir alguns dos eventos ali, das programações. Bom, então vamos ao que detalhe, tem também no material de estudo, eu acabei esquecendo, eu vou colocar também um videozinho, né, sobre as instituições, conforme nós vamos discutir hoje. Deixa eu liberar a entrada aqui da Bruna. Ok. Gente, qualquer coisa, vocês me gritem aqui. Bom, então hoje nós vamos falar o seguinte, de McIver, né? McIver e Page, eles trazem a seguinte perspectiva, de que, primeiro, a sociedade é um conjunto de instituições, ok? Segundo, cada instituição, ela traz consigo pressões normativas, ou seja, pressões que vão tentar influenciar a sua conduta, o seu comportamento. Como, por exemplo, uma escola é uma instituição. Ela tenta moldar seu comportamento? Tenta fazer você ficar sentado na cadeira, tenta fazer você ter que ser submisso ao ponto de pedir para ir ao banheiro, tenta, enfim, te coloca uniforme, da mesma forma um emprego, enfim, toda a instituição, ela traz consigo, em maior ou menor medida, uma unidade normativa. E essas unidades normativas, nesse sentido, vão se plasmar na forma de códigos. Os códigos são as regras seguidas por cada uma das instituições, e cada código traz tanto condutas que você deve evitar, como também prescreve punições para cada uma. Vamos falar da primeira e mais importante das instituições, o Estado. O Estado, aliás, eu vou cortar para mim aqui, que é muito chato ficar nessa... Vamos cortar um pouco aqui. O Estado, ele vai trabalhar com 2 tipos de código. O primeiro código que o Estado vai trabalhar é o Código Civil, e o segundo é o Código Penal. O Estado, a gente vai entender o todo de instituições do Estado, ou seja, o governo municipal, o Estado, o governo federal, o Estado, governo estadual, é o Estado, né? Tudo é o Estado. Primeiro, no Código Civil, nós vamos falar de acordo, de indenização, de regulação. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui da turma se case, né, e chame o professor para ser padrinho. Nesse caso, pergunto, qual é o código que vai ser, enfim, que vai balizar o casamento? É o Código Civil, né? Se você, sei lá, casar em partilha de bem e tal,
Quem vai determinar isso? É o Código Civil. Vamos supor que esse casamento dá errado e, enfim, esse pessoal resolve separar. Quem vai balizar isso? É o Código Civil. Vamos supor que esse casal tem filhos e precisa decidir a guarda das crianças. Quem vai decidir isso? É o Código Civil. Então, o Código Civil, ele não vai falar exatamente de crimes, mas ele vai legislar relações, balizar relações da nossa sociedade. Então, aqui ele vai falar por exemplo, acordos, né, como é no caso da guarda compartilhada ou da pensão, vai falar de regulação, ok? Agora, no outro escopo, nós temos o Código Penal. O Código Penal, ele vai falar diretamente de crimes que vão afetar o indivíduo economicamente, em relação às suas posses, em relação à sua integridade física e em relação à sua própria vida. Ou seja, ações humanas que levam a um detrimento de outro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista físico, ou colocam em xeque a própria vida do indivíduo, são classificados como crimes. E deixa eu cortar de novo aqui. E universalmente, né, nas nossas sociedades, nós punimos de diferentes formas esses crimes. Primeiro, o que vai determinar a gravidade da punição de um crime é também a gravidade do crime. E isso é universal. Quanto mais esse crime ele é considerado grave, maior é a punição. Bom, nós temos 4 tipos, né, de punição. Eu vou falar sobre cada uma delas dentro do Código Penal. Enfim, uma vai ser a punição econômica, que nós entendemos muito bem, né? Aquela multa que você recebe no trânsito, né? Aquela indenização que você tem que pagar. Uma punição física. Em muitos países, até os dias atuais, você tem punições como, por exemplo, chibatadas, né? Isso existe, né? Um outro tipo, que é o tipo mais comum de punição no presente, é a privação da liberdade, ou seja, o cárcere. E é um tipo de punição que ainda existe no presente, mas está se tornando cada vez mais incomum, mas que no passado, outrora, né, era o modelo dominante, era a pena de morte, né, a pena de morte. Bom, e se nós, né, olharmos, esse foi um tema que eu estudei, inclusive, no meu doutorado, a pena de morte, e se nós olharmos ao longo da história, os seres humanos inventaram as mais diversas formas de matar pessoas, né? Na época de Cristo, na sociedade romana, por exemplo, a crucificação era um método, assim, amplamente empregado. Por quê? Primeiro, ele era barato. Se você imaginar qual que é o custo aqui involucrado, madeira, pregos, enfim, um custo baixíssimo, né? A própria vítima, inclusive, se encarrega, né, de carregar, de fazer a logística do seu instrumento de punição. Além disso, detém um grande poder simbólico em relação à sociedade, né? Como aqui na fotografia, né? Jesus, Dimas ao lado, veja que está pendurado numa posição vexaminosa, numa posição que ninguém da sociedade quer estar, e num escopo muito alto, né? Teve um tempo em Roma, por exemplo, que mandaram na Via Ápia, que é a estrada que chega em Roma, crucificar mais de 5.000 pessoas. E essas pessoas foram deixadas lá por anos, por décadas. E o efeito aqui era muito claro, era dissuadir o inimigo. Então, imagine, vocês que estão aqui comigo, vocês têm o plano de invadir Roma, e vocês resolvem invadir Roma, e vão lá preparados para invadir Roma, e chegam lá, e começa aí no caminho, tem gente, parece parece que você está entrando no The Walking Dead, no DayZ, ou em qualquer outro seriado de zumbi, só que os zumbis estão mortos mesmos, né? Ou seja, você vai percorrendo quilômetros e quilômetros, e aquelas pessoas, né, aqueles cadáveres, isso dá medo, né, em quem quer. Aliás, né, entre os romanos,
A crucificação era o método mais comum, né? Mas ela era aplicada de várias formas, né? Nessa representação, não há um consenso, né, de como foi, mas Cristo, né, teria tido os pés, né, perfurados, ambos os pés por um único prego. Enfim, aqui, né, reza um consenso hoje, né, de que o prego possivelmente não foi na mão, e sim no punho. Por quê? Porque se tivesse sido na mão, enfim, a mão rasga, né, com o peso do corpo, não aguentaria ficar pendurado. O modus operandi era o punho, na verdade, né? Além disso, ele já estava com uma coroa de espinho, havia sido, né, brutalmente açoitado, né, anteriormente ao evento, né, e posteriormente ele vai ter com uma lança a costela, o pulmão perfurado, chegando até o coração, enfim, e da ferida, né, e da chaga vai sair água, né? Quem está do lado de Dimas, apesar, né, de não ter tido prego na mão, nem prego no pé, ele está amarrado em ambos, ele teve as duas pernas quebradas com uma marreta para, enfim, para morrer mais rápido, né, para dar uma hemorragia, porque estava chegando a Páscoa e eles precisavam tirar os corpos dali porque ficava feio deixar ali pendurado, né? O que eu acho mais interessante nesse tema é que é universal, né? Quando nós olhamos para as culturas humanas, há muito tempo as pessoas se especializaram em matar umas às outras e geralmente essa punição ela está atrelada, né? Quanto mais grave é a punição, mais grave era o crime cometido, né? Um exemplo, Poena Cully, vamos ver se eu sei escrever ainda. Um exemplo foi uma punição utilizada em Roma, chamada Poena Cully. Poena Cully. Enfim, meu latim é péssimo, mas a tradução seria a punição do saco. Né? Como que era e a que crime ela era aplicada? Ela era aplicada à pior categoria de crimes, que era o parricídio, ou seja, o filho ou a filha que matava o próprio pai. Na sociedade romana, em específico, os filhos eram propriedades dos pais enfim, até a morte do pai. Né? Ou seja, se o pai, por exemplo, quisesse vender o filho de escravo, podia. Quisesse matar o próprio filho, podia. Se ele quisesse casar o filho com outro homem ou com uma outra mulher que não fosse interesse do filho, podia. E o filho, por sua vez, homem, ele só poderia constituir a sua própria família, né, e exercer mando em todos a partir do momento que o pai morresse e ele herdaria os bens. Ou seja, havia muitos incentivos nessa sociedade para as pessoas matarem os pais. E como era uma sociedade patriarcal, né, e esses pais eles ocupavam o centro do poder de Roma, a pior punição era destinada a eles. E essa punição era o Poena Cullen. Como funcionava? Essa é uma representação em ladrilhos em Roma que denota bem. Então, o indivíduo ele era primeiro despido. Esse é o clássico de todas, acho que as punições. Você começa já despindo o indivíduo, diga-se de passagem. Depois, ele era brutalmente açoitado, até ficar com o corpo inteiro em carne viva. Depois desse momento, ele era colocado, vamos ver aqui na fotografia, numa espécie de um saco, como nessa fotografia, nesse desenho, e nesse saco era colocado um cachorro imenso, um galo, um macaco, mais precisamente um babuíno de dentes e garras enormes, e uma cobra. Há divergências, né, sobre que cobra era essa, mas enfim, na hora lá, né, eu acho que nenhuma é gostoso, né? Todas vai ser terrível. Esses animais todos, junto com o indivíduo, eram colocados em um saco gigantesco de couro hermético. Esse saco ele era trancado a fim de não entrar, enfim, água nele. Era colocado um peso
e esse saco era jogado num rio. Ele afundava no rio. Imagine um desespero, gente. Você extremamente, enfim, já debilitado, jogado num saco com esses animais terríveis. Aí você não sabe se você tenta se livrar da cobra, se você bate no cachorro, se o galo vai bicar a sua cara, se o cachorro vai te morder, e você tá afogando. Aliás, você vai morrer sem ar, você tá... Enfim, era algo extremamente chocante e exercia um efeito muito simbólico em relação às pessoas. Aliás, esse é o objetivo do crime, principalmente a pena de morte, não é punir o indivíduo, mas mandar um recado para a sociedade. Ou seja, o recado é, se você fizer isso, né, se você matar o seu pai, o que te espera é o pior, né? É o pior dos mundos, né? Enfim, e os homens, né, eles se especializaram de maneira geral nas mais diversas punições. Por exemplo, o indivíduo era colocado vivo dentro de um boi de metal e esse boi era colocado numa fogueira, ou seja, o indivíduo era assado, né, dentro de, enfim, uma máquina. Um outro exemplo é a empalação. Enfim, eu nem preciso descrever muito sobre como funciona esse processo, né? O fato é, os seres humanos são extremamente criativos na forma de punir uns aos outros, e essa punição, né, dentro do Código Penal, quando nós falamos a morte, ela foi sempre universal. Na verdade, se nós pegarmos a história da humanidade, 98% da história da humanidade, a única pena era a pena de morte. Em Roma, por exemplo, quais punições, quais crimes poderiam levar o indivíduo à crucificação? Meio que tudo, para falar a verdade, qualquer coisa poderia levar o indivíduo à crucificação. Ladrões, aqueles que falam mal do governo, enfim, aqueles que, enfim, atentaram contra a ordem, enfim, não precisava de uma grande causa, né? As únicas punições diferentes, né, no caso em Roma, consideradas mais brandas, entre aspas, eram destinadas aos cidadãos romanos, né? Os cidadãos romanos, eles poderiam ser decapitados, ou seja, ter a cabeça cortada com uma espada, ou serem atirados, né, do alto de um precipício. Essas eram consideradas formas dignas de morrer. E se a gente olhar ao longo da história, como eu disse, a pena de morte, ela se mantém numa constante, uma mudança significativa vai acontecer nos Estados Unidos e depois passa enfim, a se proliferar pelo mundo, se dá a partir dos Quakers. Os Quakers são um grupo religioso, né? Aliás, até a aveia, né, que a gente consome Quaker, né? Quaker, né? Os Quakers, eles são uma sociedade que tem um padrão de organização, eles se organizam em grupos de 150 pessoas, e, enfim, aqui, né, um grupo cristão, e eles começaram a questionar, né, será que é cristão você condenar uma pessoa à morte, né? E eles passaram, enfim, a refletir que talvez o melhor fosse mandar o indivíduo para o cárcere, né? Um lugar que ele ficasse ali, enfim, fechado, refletindo, rezando, e a partir dessa conjuntura ele se tornaria uma pessoa melhor, né? Surge aí o encarceramento em massa, né, que vai se tornar dominante até os dias atuais, né? Se nós olharmos, então, para a história dos Estados Unidos, durante um largo período de tempo, o enforcamento foi a principal forma, né, de executar pessoas, e pelas mesmas, enfim, por razões óbvias, né? Primeiro, é um efeito dissuasório grande, toda a sociedade vê o cara pendurado, e super barato, né, fazer isso. Você precisa de uma árvore, você precisa de uma corda e de uma pessoa, né, condenada para jogar ali. Depois, né, do enforcamento, você vai ter depois, Thomas Edison vai inventar a cadeira elétrica,
aliás, a cadeira elétrica, ela é testada, em primeiro momento, em um elefante. Inclusive, é um fato que poucas pessoas, inclusive, sabem disso. Foi feito um teste, né? Se funcionar, se conseguir eletrocutar, um elefante consegue matar qualquer um. Inclusive, um dos primeiros filmes, né, que foi rodado, né, filme que diz que foi gravado, né, com a câmera, foi exatamente isso, desse elefante de 4 toneladas sendo eletrocutado. Com o passar do tempo, a eletrocução, ela foi sendo vista como cruel e injusta, né? O que seria ilegal na Constituição americana, né? A segunda emenda da Constituição americana vai dizer que nenhuma punição ela pode ser cruel e incomum. E, enfim, não foi só uma vez, mas em um episódio específico, a pessoa ela foi eletrocutada e não morreu, né? E na verdade aqui adquiriu sequelas extremas, né? Em outros casos a pessoa enfim, queimou viva, né? Aliás, aqui, né, foi um caso até importante na história, o George Stinney, né, um menino de 14 anos nos Estados Unidos, que foi eletrocutado, né, e a justiça depois acabou reconhecendo o erro. Enfim, depois disso, né, vai se popularizar nos Estados Unidos a injeção letal. A injeção letal, ela consiste num conjunto de 3 diferentes drogas, né, um analgésico, enfim, basicamente o intuito é induzir o indivíduo aqui a uma parada respiratória, a uma parada total, né, dos órgãos, né? Em um evento em específico, no estado de Illinois, a injeção ela não funcionou. O indivíduo ele não morreu e ele foi executado pela segunda vez, né, em outro dia. E aí, enfim, considerou-se que houve uma infração grave, né, porque isso é cruel e incomum, né? Você matar uma pessoa 2 vezes, né? Imagina o sofrimento psicológico dessa pessoa, né? Esse estado em específico aboliu a pena de morte. Aliás, hoje no mundo existe uma tendência para a abolição e um crescimento do processo de encarceramento, né? Então, além da pena de morte, nós temos em segundo plano o cárcere, né, a cadeia, a privação de liberdade, que assim como a pena de morte, vai depender do tipo de crime que você cometeu. Enfim, não é só o tipo de crime, mas a condição e também os motivos, né? Por exemplo, uma coisa é um policial matar, por exemplo, uma pessoa num confronto. Uma outra coisa é uma pessoa matar uma criança com requintes de crueldade em um ritual, por exemplo, entende? Haveriam agravantes, né? Um outro tipo, né, de punição seria a punição física, como, por exemplo, as chibatadas. É interessante falar, alguns países, por exemplo, vão ter a chibatada, né, como punição. E nesses países, por exemplo, vamos supor que, sei lá, 50 chibatadas, e a pessoa aguenta só 10, né? A pessoa é levada para um hospital, é cuidada com todo carinho, né? Porque, enfim, mas a hora que cicatriza, que dá para continuar, aí começa da onde parou. Enfim, talvez isso leve, né, a pessoa a refletir mais do que, enfim, além disso, né, as punições econômicas, né? Então, as multas, por exemplo, as multas de trânsito, enfim, todas essas condicionantes. Então, o primeiro arcabouço, o Estado trabalha com 2 códigos. De um lado, Código Civil. Vamos ver quem está hoje aqui na turma. Vamos supor que o Daniel anuncia que casou. É o Código Civil. Aí o Daniel anuncia que separou. É o Código Civil. Aí o Daniel anuncia que teve divisão de bens. Código Civil. O Daniel anuncia que a guarda das crianças, pensão,
Código Civil, né? Código Civil, nós falamos aqui enquanto punição em acordos, indenizações, regulações. O Código Penal é outra coisa. Aqui nós falamos aqui de fato de atentado contra os aspectos materiais do indivíduo, a condição física ou emocional do indivíduo e a própria vida do indivíduo. Como a gente viu ao longo da história, a morte sempre foi o principal padrão, e principalmente a morte na forma de espetáculo, para mostrar mesmo para todo mundo. Mas depois nós tivemos a privação da liberdade, que hoje se tornou hegemônico, tem cadeia em todos os lugares do mundo. Aliás, gente, meu sonho é ir para uma cadeia que tem aqui, ó. Deixa eu ver. É estranho falar assim, né? Uma cadeia na Dinamarca. Estava vendo um documentário sobre isso. Na cadeia tem videogame. Aqui, ó. Olha que lugar bonito. Tem videogame, tem banheira, tem piscina, tem... Gente, é um lugar muito bom mesmo. É melhor do que... Olha aqui como que é a cela na cadeia da Dinamarca. É mais legal que o meu quarto, né? Com certeza. Tem, ó, computador, violinha, caminha, ó o banheiro, né, dos caras lá na Dinamarca. Olha o tamanho do espelhão. Banheira, legal, né, para tomar um banho. Aliás, aqui uma comparação. A cadeia nórdica, uma cadeia russa, eles quiseram dizer que é ruim, né? Imagina a hora que eles veem o Beng mesmo, né? Uma cadeia brasileira, né? Aí o bicho pega, né? Tem um programa que se tornou muito famoso, agora eu me esqueci o nome, mas é um cara demais. Ele vai preso de propósito em várias cadeias, quer dizer, um programa de televisão, né? Ele fica preso em várias cadeias do mundo, enfim, para mostrar o sistema como é uma coisa extremamente interessante. Um programa, enfim, a hora que eu lembrar o nome, não tá gostoso esse ambiente, hein? Olhando essa foto aqui, hein, gente, não tá gostoso. Enfim, segundo os Quakers, as pessoas ficariam, então, nesse ambiente, rezando, meditando, e sairiam de lá maiores espiritualmente em valores. Aí eu deixo para vocês aí decidir o que será que acontece depois de ficar aqui nesse paraíso. Vamos ver aqui. Bom, o segundo ponto, né, seria a igreja. Igreja, eu não estou falando aqui de nenhuma denominação específica. Eu estou falando de toda a organização voltada a cultos ao sobrenatural e que tem sacerdotes especializados, como, por exemplo, a Igreja Católica, o padre, no judaísmo, o rabino, nas religiões protestantes, o pastor, por aí vai. Toda religião, todas elas trazem um código, como, por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, e todos os códigos religiosos vão ter condutas que podem ou não podem ser seguidas, né? Nas doutrinas judaico-cristãs, ou seja, compreendendo aqui o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, essas condutas proibidas, elas recebem a alcunha de pecado, né? O pecado é uma conduta considerada ilícita, né? E que é paga, né, com um tipo de punição. Toda religião vai ter um cabedal de coisas que são consideradas pecados, né? Como, por exemplo, na Igreja Católica nós temos os 7 pecados capitais, né? Digita 7 pecados capitais, aparece tudo menos aqui, ó, os 7 pecados capitais, que é aliás, olha que legal, esse eu gostei, os 7 pecados e a rede social equivalente. Então, o LinkedIn seria a ganância, o Tinder a luxúria, o iFood a gula, o Twitter a raiva, o Netflix a preguiça, concordo, o Instagram a vaidade e o Facebook a inveja. Muito bom isso aqui, né? E para se pensar, gostei.
e para cada uma dessas transgressões você tem um tipo de punição. Para transgressões extremas, você tem a excomunhão, ou seja, você é expulso da denominação sem poder retornar, né? É como se você fosse considerado aqui persona não grata, né? Além disso, o próprio temor, né? Como, por exemplo, a ideia de inferno, né? Que vai se popularizar tanto em Dante Gaglieri, né? Enfim, na Divina Comédia. Dante Gaglieri vai descrever, vamos ver aqui, Inferno. Dante Gaglieri, ele vai descrever um inferno formado em diversas camadas. Quanto mais você ia descendo, piores eram os crimes, né, das pessoas que ali cometeram, e piores eram as punições ao qual elas eram submetidas. E o intuito aqui, gente, principalmente quando a igreja vai popularizar isso aqui, é uma ideia muito clara, né? Não cometa pecados, porque o que te espera é terrível. O que te espera é muito pior do que qualquer coisa que você possa sofrer em vida, né? Perceba que, assim como no Código Penal, no Código Religioso está involucrado a ideia, né, dos indivíduos internalizarem os medos para evitar que eles adotem ali condutas que sejam antagônicas aos interesses ali da igreja, né? Além disso, penitências sobrenaturais, né, enfim, né, como se diz às vezes para criança, né, se dançar na quaresma vai nascer rabo, enfim, coisas do tipo, né, ou mesmo ostracismo, ou seja, você passar, por exemplo, a ser ignorado pelos outros membros da religião, sofrer ali punições informais, ok? Bom, na mesma sequência, nós temos a organização profissional. A organização profissional, ela seguia por 2 códigos, sendo um, a política da empresa, e o outro, o código de ética. Como que funciona isso? Uma empresa, você vai ter diversos cargos. Vamos supor, sei lá, uma consultoria. Você vai ter o advogado, você vai ter o economista, você vai ter o cientista político, o administrador, o internacionalista. Cada um deles tem um código de ética próprio. Aqui na administração, aqui nas ciências contábeis, nós temos um código de ética. E quando você transgride o código de ética, você pode, muitas vezes, sofrer, inclusive, punições penais ou sofrer punições dentro do conselho da profissão, perdendo, muitas vezes, o exercício de direito profissional. Por exemplo, no âmbito da saúde, vou dar um exemplo aqui. Em muitos lugares, rolando a vacinação vazia, né? A vacinação de ar, né? De água, enfim, de soro. Qual que é a lógica aqui, né? Muito provavelmente, o funcionário aqui copta, pega essas doses para ele e vende isso por fora. Isso vai se caracterizar como um desvio grave de ética. A punição aqui, muitas vezes, é perder o exercício profissional. Você não pode nem mais trabalhar, você perde, de fato, aqui o diploma, você não pode nem fazer o curso novamente. No âmbito da administração, também existem vários desvios de ética, como, por exemplo, a organização de cartel. O cartel é quando as empresas, né, combinam entre si os preços, né? Você atuar como administrador e assumir esse processo, isso é um desvio de ética, e você pode aqui, assim como participar de corrupção, aceitar propina, né? Isso é um desvio de ética, né? Outro tipo de desvio de ética vai se dar até de maneira comportamental, como, por exemplo, o assédio dentro da organização. O assédio, ele pode se dar, geralmente ele pode ser moral ou sexual. Geralmente ele começa, né, de uma hierarquia para cima, descendo para baixo, mas pode se dar entre os pares, ou o contrário, né, de baixo
para cima. Geralmente, né, é uma prática, né, o assédio que vai começar como um litígio não resolvido, você tem uma pequena briga que cresce para algo maior, esse algo maior gera rumores, até o momento que isso não se resolve, vai parar na justiça, né, de forma geral. Enfim, desvios de éticas, né, como, por exemplo, desvio sexual, o assédio do ponto de vista sexual. A política da empresa, aí já é outra coisa. Claro que ela tem que conversar com a ética, mas a política da empresa vai dizer, por exemplo, sei lá, o uniforme que você tem que vestir, né? Isso é a política da empresa, o horário que você tem que chegar, as suas atribuições, qual é o escopo de relacionamento que você tem com as pessoas, né? Então, cada instituição vai ter esses dois escopos, né? Quando você fala, por exemplo, de infringir a política da empresa, qual que é a punição? Você pode ser mandado embora, né, demitido, você pode ter uma advertência. Agora, quando você transgride o código de ética, a punição é maior. Ela pode ser, por exemplo, a perda do direito do exercício profissional, ou você pode vir aqui responder na esfera penal, né, que vai ter, por exemplo, cerceamento a gente não tem, por exemplo, no nosso código pena de morte nem punição física, mas tem como grave, né, privação da liberdade e tem também punições econômicas. Bom, então, dentro dessa perspectiva, nós temos também a família. A família é o tipo de organização mais comum da sociedade humana. Aliás, né, Aristóteles vai dizer que o Estado ele vai se constituir a partir de famílias. Então, você tinha famílias daquele modelo que eu falei para vocês de Roma, patriarcais, ou seja, que o pai mandava em tudo, se ele quisesse, ele podia vender até os filhos, e a organização, e o conjunto de várias famílias, né, o conjunto de vários chefes de família, de vários homens, constituía uma cidade, e o conjunto de várias cidades levava a um Estado, né? Uma família, por sua vez, ela também segue um código, que é um código familiar, que prevê as regras, né, do que pode ou não pode dentro de casa. Deixa eu voltar um pouco para vocês aqui, porque eu soltei o filósofo maluco. Deixa eu ver quem pode me ajudar hoje aqui. Será que o Ellen está aqui? Sempre, né? Sempre, Ellen, perfeito. Ellen, eu pergunto, você reside com outras pessoas? Sim, eu, meus pais e meu irmão. Perfeito. Haveriam regras de convivência entre vocês? Ah, eu acho que tem, né? Por exemplo, de quem é a louça? Ah, não tem direito. Quem tiver em casa lava. Quem tiver em casa lava. Pode não lavar? Poder pode, mas é outra pessoa que vai aguentar a próxima louça. Perfeito. Sim, é sempre ruim ser essa outra pessoa. Tem algo que não pode de jeito nenhum? Deixa eu pensar. Sei lá, trazer um mendigo para dormir em casa. Não pode trazer estranhos pra dormir aqui. Não pode trazer Não estranhos para pode. dormir. E vamos supor que o estranho ele esteja dormindo aí. Qual é o tipo de punição que pode recair sobre quem levou esse estranho para dormir aí? Bate boca, né? Bate-boca, né? Uma punição, enfim, informal, formal. Enfim, quando as atribuições, a divisão de contas é igual para todos? Não. Uns arcam mais, outros menos? Tipo, meu pai banca mais e eu e meu irmão banca menos. Quem banca mais, manda mais? Não. Não. Bom saber, bom saber. Enfim, eu gostei dessa, bom saber. Acho que comigo será assim também, já sinto que será assim também, talvez já seja. Enfim, pergunto, Ellen, já aconteceu algum tipo de
enfim, eu não estou querendo constranger também, mas algum tipo de castigo, como, por exemplo, enfim, quando é criança, ficar sei lá, no escuro, ou guardou o videogame para sempre, não pode comer chocolate, já aconteceu algum tipo de castigo nesse sentido? Aconteceu. Quando eu roubei bala do mercado, minha mãe me bateu de chinelo. Bom, mas também cometeu um crime também, né, contra o Código Penal, roubando aqui as balas do mercado. Além disso, né, um outro, acho que não é o caso na sua casa, mas em muitos casos, Ellen, a punição é, por exemplo, em relação à herança. Ou o herdeiro perde ali o direito à herança, como naquelas histórias de novela, sabe? Onde tem muita herança em jogo. Além disso, perda da preferência. Esse é um assunto delicado. Você falou de um irmão, eu pergunto, existe diferença entre preferência entre você e seu irmão, ou é igual? Ah, tem tipo, o meu pai prefere eu, minha mãe prefere meu irmão, então fica mais ou menos igual. Perfeito, perfeito. Enfim, mas dependendo, acho que do que um ou outro fizesse, poderia perder a preferência. Eu conheço, por exemplo, alguns colegas meus, né, mandam um dos filhos para estudar em Oxford e o outro estuda, enfim, estuda por aqui mesmo, né? E seria a perda da preferência e em muitos casos, a perda de algum tipo de benefício, né? Como, sei lá, mesada, alguma coisa do tipo. É, e você pune as pessoas, Wellen, no seu convívio, no seu lar, por coisas que elas não deveriam fazer? Sim, Fale muitas mais vezes. sobre isso. Ah, por exemplo, tipo, esses dias meu irmão pegou meu celular e eu não tinha visto, né? E ele tirou um monte de foto da cara dele. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Aí óbvio que eu fui brigar com ele, né? Gritando. Bom, mas isso é apenas o amor, né, entre irmãos. Ele quis mostrar o belo semblante dele para você observar várias vezes. Claro que isso consome a memória. Então, família segue um código, que é o código familiar. Pergunto, Ellen, essas regras que você me falou todas, elas são escritas? Não, mas Não, todo mundo já sabe. todo mundo já sabe, todo mundo conhece. Exato. Mas ela é uma regra, concordo, né? Sim, Ou, enfim, não pode aparecer o estranho para dormir. Essa regra já sabe. Pode dar festa toda hora? toda hora não, mas de vez em quando pode. De vez em quando pode, mas toda hora. Eu acho que depende também da intensidade também da festa, não? Eu acho que, ou da forma também, às vezes, uma vez só já é o bastante também para a pessoa não querer nunca mais. Enfim, né? Cada família vai ter, enfim, na minha aqui, por exemplo, Ellen, a última voz é sempre a minha, sabia? Desculpa, não faço mais, né? Não se repete mais. Enfim, acho que eu estou para e passo ao seu pai, Wen. Pago demais e mando de menos também aqui na equação. Enfim, depois deixe um abraço ao senhor, como se chama mesmo? Abraão. Senhor Abraão. É o nome, aliás, uma das figuras fundadoras aqui, é, enfim, da doutrina judaico-cristã. Gente, seguindo um outro tipo de organização que seria muito comum nas sociedades humanas, seriam os clubes, né? Os clubes, a gente está falando aqui de sociedades, né? Como, por exemplo, a maçonaria e outros tipos de fraternidade, ou mesmo, por exemplo, um clube de campo, né? Quando você ingressa, né, em um clube, seja ele um clube de campo, seja ele um clube filosófico, como a maçonaria, seja ele um clube acadêmico, né? Você, como por exemplo, um clube acadêmico, aqui um clube de campo, olha que bonito, hein, gente? Santa Mônica Clube, olha que bonito, clube. Ou Schools and Bones, ou, né, uma outra fraternidade aqui relacionada à Universidade de Yale. Enfim, quando você entra
Em um clube, você é doutrinado, né, por normas e regulamentos. Esses são os regimentos. E aqui você pode, por exemplo, perder o privilégio, né, sei lá, você ficou muito bêbado lá, fez uma bobagem, né, não pode ir para um determinado momento, ou mesmo perder a condição de membro. Além disso, nós temos os bandos. Os bandos são as organizações marginais da sociedade, e os bandos, eles também têm, né, as quadrilhas, eles também seguem o código, que é o código marginal. O código marginal vai trazer, basicamente, como punição, violência das mais diversas, né, contra o indivíduo e contra a família, né, etc., etc., e a morte, né? Basicamente são esses, né, os padrões aqui punitivos, e dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer o seguinte, que mesmo, né, em sociedades, né, em grupos, né, criminosos, alguns crimes não são aceitos, né, como, por exemplo, o X9, ou seja, aquele que denuncia um ao outro. Nessa foto, por exemplo, nós temos aqui um indivíduo da Yakuza que teve, né, dedos arrancados, né, por possivelmente delatar alguém do grupo, né? Olha aqui um outro exemplo, né, um indivíduo aqui sem os dedos, né? Eu estudei um tempo na Sicília, né, em Messina, né, na Itália, e lá, né, a questão da máfia é muito forte, né? A Cosa Nostra, né? Eu acho que isso ficou muito evidente, a forma como as máfias se organizam na trilogia do Francis Ford Coppola, o Poderoso Chefão, né? Nela, como que funciona, né? O Don Corleone, o Dom Vito Corleone, ele faz favores para as pessoas, né? Alguém, por exemplo, precisa, sei lá, se livrar de um inimigo. Ele vai lá e, enfim, atende aí essa demanda aí das pessoas, mas ele pede algo em troca, né? Nesse momento, a pessoa ela já está amarrada, né, a máfia, né? E, enfim, ela se perdura dentro dessa perspectiva, né? No Brasil, nós temos grandes organizações criminosas, né? Como o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, a Família do Norte, em especial, todas essas instituições se formaram dentro da cadeia. Foi a partir do momento que prenderam essas pessoas, né, e juntaram elas com os professores universitários, né, durante a ditadura. Enfim, né, você teve margem ali para organizar o mal, né, dentro de uma outra perspectiva, né? Se nós, né, falarmos aqui, inclusive do Código Marginal, alguns crimes são inaceitáveis, né? Como, por exemplo, o estupro, né? Em nenhuma, né? Enfim, né? As pessoas que estudam cárcere, em nenhum cárcere do planeta, estupradores, pessoas que violentam crianças, pessoas que batem em mulheres, são bem vistos e tolerados dentro do grupo, da mesma forma que os delatores também não são tolerados, né? Perceba que todas essas formas, todos os códigos aqui, as punições, elas têm um objetivo claro: coagir o comportamento do indivíduo, influenciar a postura do indivíduo, evitar que o indivíduo adote alguns tipos de conduta, ok? E, por fim, nós temos os dois níveis básicos da sociedade. Quando nós falamos comunidade, nós estamos falando de todo o grupo de pessoas mais próximas a nós, de forma geral. As pessoas da rua, as pessoas do nosso emprego. E quais são os códigos que vão balizar essas relações? Como, por exemplo, o costume, assim como a moda, né? O costume é aquilo que você usa de maneira tão reiterada que se torna o hegemônico na sociedade. Por exemplo, pergunto, gente, com que tipo de calçado, se hoje fosse uma aula presencial,
você poderia ir? Poderia ir com uma bota, com um salto alto, com uma papete de Jesus, com esse sapato bacana, mas não poderia ir descalço, entende? O descalço seria algo que fere o nosso costume, né? Não estou dizendo que você ia ser preso, né? As punições aqui elas são diferentes, mas isso ia ferir o nosso costume, né? Da mesma forma que a moda, né? Que é aquilo que está reiterado, né? Como, por exemplo, como se chama aquilo, gente? Como, por exemplo, esse corte de cabelo aqui, né? O Pigmaleão. Em algum momento já esteve na moda, quem tinha isso aqui era o top, né? Era considerado o mais bacana, e hoje talvez não seja considerado o mais bacana, né? Outra coisa são as etiquetas, né? As formas e as convenções. E aqui as punições, elas não são nem punição física, nem elas são, por exemplo, ostracismo, por exemplo, a pessoa não falar com você, ou você perder reputação, ou você virar motivo de chacota, ok? E, por fim, as relações sociais. Aí aqui vai abranger aquele escopo como um todo, mas que você não é aproximado, né, que você nem conhece. E aqui vai vigorar o código moral, como, por exemplo, em num ônibus lotado. Você não conhece ninguém, nada ali. Aí vamos supor, assim, é na pandemia agora, né, enfim, vamos supor que, sei lá, aparece o idoso lá e você levanta e cede o seu lugar. Aqui é o código moral. Vamos supor que entra aquela pessoa lá falando, olá, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui apenas pedindo. Essa pessoa, se você der dinheiro para ela, você está também seguindo o código moral, né? Ou, por exemplo, você está vendo lá o cara, sei lá, abusar sexualmente de alguém lá, encoxar alguém e se manifesta contra, isso aqui também vai ser o código moral. E o código moral vai envolver, por exemplo, o sentimento de culpa, a perda de reputação. Então, em suma, gente, quando nós falamos aqui das sociedades humanas, né, dos sistemas, nós falamos aqui de vias para balizar a interação entre os indivíduos, né? Thomas Hobbes já dizia que os indivíduos precisavam de juízes imparciais. E todas as instituições, de maneira geral, vão ter esses critérios, vão ter códigos, ou seja, condutas que você não pode ter e condutas que você pode ter, vai ter uma figura de poder, ou seja, um juiz imparcial que vai te julgar e vai determinar a sua punição, e vão ter também punições. Isso é universal. No caso do Estado, você tem dois códigos, o Código Civil, para coisas simples, né, enfim, para a organização da sociedade, e o Código Penal, aí, de fato, para transgressões. Né? No caso do Código Penal, nós temos a pena de morte, que está se tornando residual, atualmente só vigora em 59 países, a privação da liberdade, a punições físicas, que também estão se tornando residuais, e punições econômicas. No Código Religioso, nós temos a mesma coisa, né? Os pecados, aquilo que não pode ser cometido, e você pode ser excomungado, ou seja, mandado embora, você pode sofrer ameaças de ir para o inferno, de sofrer uma punição, ou mesmo, né, ser ignorado. Na empresa, dois códigos, assim como no Estado. A política da empresa, a hora de entrar, a hora de sair, o seu salário, e o código de ética, que aí é o da profissão. Pergunto, em uma situação de conflito, eu sei que é difícil, entre o código de ética e o código da profissão, opte pelo código de ética, ok? O código familiar, a mesma coisa, cada família tem as suas regras, né, e os castigos podem ser o castigo, a exclusão da herança, a perda de preferência, enfim. O clube, né, e aqui existem vários clubes, né, como clubes aqui de vocação mais filosófica, ou ainda, né, voltados à caridade, à filantropia, ou clubes de campo, vão ter normas e regulamentos, e quando você transgride, você pode perder privilégio ou a condição de membro. Um bando, uma organização criminosa, também segue um código, que é o Código Marginal,
e que vai se lastrear na violência, e a comunidade, que é o nível mais próximo, né, o costume, a moda, a etiqueta, e as relações sociais, o código moral. Gente, se está numa boa, se está tudo bem, eu vou ler com vocês a questão de frequência e depois eu abro aqui para eventuais dúvidas, enfim, e outros comentários que os senhores tenham a tecer. Vamos lá. Então, as instituições representam um eixo de organização humana universal. Nesse escopo, cada instituição é provida de um ou mais códigos, no caso do Estado, Código Civil, Código Penal. No caso da empresa, Código de Ética e Política da Empresa. E todos eles trazem algum tipo de previsão de punição frente aos que burlam o código. Nesse sentido, assinale a seguir a alternativa que chega mais perto da sua opinião. É interessante denotar que não apenas o Estado detém uma estrutura privilegiada de códigos e regras, mas também todas as demais instituições menores que estão dentro dele também seguem esses parâmetros. É como a gente discutiu aqui com a Ellen. Dentro da casa dela, por exemplo, existem regras que claramente não podem ser transgredidas, como levar o estranho da rua para dormir em casa, mas essas regras, ainda assim, elas não estão plasmadas num código, mas elas são inteligíveis ao ponto de serem consensuais, todos entenderem e haverem, evidentemente, punições, né, caso ocorra, né, a princípio na forma de bate-boca, podendo aqui expandir a outras situações. Na B, né, todas as instituições, inclusive as religiosas, trabalham com a ideia de medo. Ou seja, a existência de uma punição em geral serve mais como um aviso do que como uma prática deliberada. No caso do Brasil, por exemplo, caso de homicídio, apenas 1 em cada 10 assassinatos, de fato, resulta em prisão. Ou seja, a prisão ela é mais um susto, né, para você não fazer aquela conduta, do que como algo efetivo, né, que vai se dar de fato. Né? Por conta disso, a certeza da punição tende a ser mais eficaz da modulação da ação do que até o teor. Ou seja, empiricamente falando, pena de morte e cadeia normal. O que vai influenciar mais a pessoa a não cometer o crime? Geralmente não é o teor aqui não é a severidade, mas a certeza de ser punido. Entende? Então, mesmo na punição mais branda, mas quando você tem a certeza que você vai ser punido, isso tende a reduzir mais o comportamento de transgressão do que a severidade da punição. Porque, afinal, né, se nós imaginarmos os países que ainda têm pena de morte, a maior parte, principalmente os que vão ter como de forma compulsória, né, sem assistir a nenhuma das garantias fundamentadas nas dimensões dos direitos humanos. São países que não têm, são países extremamente violentos. Né? Se a pena de morte, né, as punições mais bárbaras, fizessem a sociedade, enfim, mudar, esses países, ao contrário, seriam os menos violentos e não os mais violentos. Né? É interessante denotar que, em todos os casos, mudanças tanto nos códigos quanto nos padrões punitivos de cada instituição podem gerar resultados diferentes. A regra do jogo define, em parte, o resultado. Um exemplo que eu dou, gente, é, por exemplo, um jogo de futebol. No jogo de futebol, você tem a regra impedimento. A regra do impedimento. O que é a regra do impedimento? Enfim, não entendo nada de futebol, mas o fato é uma regra que incentiva que a bola seja conduzida, ela não seja passada em chutão, né? Se você tirar a regra do impedimento, ia mudar drasticamente a forma do jogo. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, né, as regras vão determinar fortemente. Né? Um exemplo é, por exemplo, a lei antifumo. A partir do momento que ela foi promulgada no Brasil, antes em quais lugares se fumavam? Se fumava em todos os lugares, né? Se fumava no restaurante, no avião, no aeroporto, no cinema, no shopping, em todos os lugares.
e depois que ela foi promulgada, o comportamento da sociedade mudou radicalmente. Então, as regras do jogo influenciam também o resultado. Um ponto importante que fica subentendido na taxonomia proposta por McIver e Page é a existência não apenas de punições, mas também benefícios involucrados em cada uma dessas instituições. Claro que, né, como a gente falou aqui, né, do Estado, da família, da igreja, do clube, essas instituições, elas não têm apenas punições, elas têm benefícios. Se você faz parte do Estado, você tem segurança pública, você tem, enfim, serviços públicos. Se você faz parte de uma família, você tem o conforto, né, do lar, a segurança. Se você faz parte de uma empresa, você tem um salário, da mesma forma, né, de uma organização criminosa. Enfim, não é só a punição, mas também a recompensa, né, que faz com que o indivíduo fique dentro da instituição. Se considerarmos o modo que as normas são dispostas dentro das organizações criminosas, é bem provável que, frente ao estímulo adequado, os indivíduos dessa seara poderiam ter razoável empenho em outras instituições, como organizações profissionais. Um exemplo que eu sempre dou, gente, é um traficante, né, que vive, sei lá, numa linha de frente, como, por exemplo, aquele morro lá do Jacarezinho. O cara corre risco de tomar todo dia tiro da polícia, do próprio patrão, trabalha de segunda a segunda, né? Enfim, ele tem todos os critérios, né, do mercado, né? Ser proativo, vestir a camisa da empresa, só que, ao invés de estar no mercado, ele está numa organização criminosa, né? Possivelmente, se ele tivesse aqui chance para trocar de campos, esse hábitos poderia ser proveitoso, entende? F, na linguagem do Bourdieu, que a gente estudou lá no bimestre passado, o hábitos de um indivíduo na comunidade, nas relações sociais, vai ser doutrinado pelo campo, pelas normas, né? E perceba que cada instituição dessa vai refletir um arcabouço nesse sentido. E o G, a família é a instituição base, universal, e que dá a base, por consequência, ao surgimento de outras instituições. Aristóteles vai refletir nesse sentido, né, que o conjunto de famílias vai formar cidades, as cidades vão formar estados, né, os estados vão formar países, enfim, e os países hoje formam blocos econômicos e por aí vai. Gente, chegamos ao fim da transmissão, da aula de hoje. Então, aqui sintetizando, né, as instituições, as organizações da sociedade, elas são todas elas involucram em seu seio códigos, né? E os códigos, eles vão delimitar condutas que podem ou não ser exercidas. As condutas que não podem ser exercidas, elas são passíveis de punição. A punição aqui, ela não é um fim em si mesmo, ela é uma forma de desestímulo ao indivíduo, para que ele não transgrida, enfim, os pactos sociais, a fim de manter a harmonia no grupo. Evidentemente que não é apenas a punição que vai fazer com que o indivíduo vá aderir ao grupo, né, de maneira geral, mas também os benefícios involucrados em cada uma das instituições aqui dispostas. Gente, eu pergunto, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gostaria de fazer algum apontamento? Enfim, acharam fácil essa perspectiva? Acharam difícil olhar para a sociedade, para a própria família nessa perspectiva? Enfim, deixo com vocês, gente. Professor, quando você falou lá, de uma das alternativas da perguntas de frequência, você falou que quando você tem certeza da punição, faz com que a sociedade cometa mais crime, né? E como no Brasil hoje não tem certeza, então isso meio que um incentivo? Com certeza. Um exemplo que eu dou é o caso, por exemplo, dos países nórdicos. Nos países nórdicos, a polícia ela não tem nem cacetete, nem arma, né? Aliás, você viu aqui o padrão da cadeia que eu mostrei na Dinamarca. Eu pergunto, dá medo, Ellen, de ir para uma cadeia aonde você sabe que não vai sofrer nenhum risco, aonde você tem videogame, quarto, banheira,
Eu vi uma aqui que o cara tinha até um iate para andar, pode ir para a cidade. Você ficaria com medo de ir para um lugar desse, Wellen? Não, tô pensando até ser criminosa lá. Então, é tipo umas férias, né? Nossa, é o meu sonho aqui, né? Mas perceba que, apesar disso, o índice de criminalidade nesses países é muito mais baixo que aqui. Em parte, se dá na certeza de que os crimes vão resultar em punição. Né? Nesses países, apesar das leis serem muito brandas, os crimes geram punição, mesmo a punição ser ir para o paraíso. Né? No nosso país, o paraíso não é tão bom assim, né? Ele é bem ruim. Aliás, ele não tem nada de paraíso, ele é bem ruim, né? Contudo, a probabilidade de você parar naquele lugar é extremamente baixa, né? Como eu disse aqui, a estatística no caso de homicídios, apenas 1 em cada 10 assassinos vai preso. E isso, consequentemente, acaba sendo um incentivo, né? Não é, como eu disse aqui, como eu bem disse, não é a severidade da pena, ou seja, não é você matar a pessoa, torturar, tirar a pele dela, mas sim a certeza de que algo vai acontecer que pode, de fato, ali interferir na conduta, creio eu. Ficou claro, Anne? Ficou, entendi. Ok. É isso aí, gente. É isso aí. E todas, né, instituições é que nem dentro de casa, né? Sei lá, você sabe que você vai ser pego se você trouxer o estranho, fizer, sei lá, fazer alguma coisa. O pior, né, é a certeza de ser pego, né? Mesmo às vezes quando punições, aliás, punições muito pesadas, elas podem gerar às vezes o contrário, que é o que a gente chama de contra-controle. Como, por exemplo, num navio. Né? Então, o capitão é mal com todo mundo, tortura. Chega uma hora que as pessoas fazem um motim, né? Simplesmente para parar de apanhar. Então, eu creio que isso se dá também dentro das organizações. Né? Imagine dentro da empresa que você trabalha, o seu chefe te escorraça mesmo, como ao invés, né, de você adequar a sua postura, você sai fora, né? Fala, Deus me livre, ficar nesse lugar, ainda processa ele, né? Ou mesmo, né, dentro da sua casa, da sua denominação religiosa, do seu clube, enfim, você é maltratado, você é punido de maneira desproporcional, ao invés de você se ajustar, você sai fora. Gente, então, se estão todos numa boa, vou ficando por aqui. Lembrando, gente, que amanhã nós temos, enfim, faço aqui o convite à turma. Eu vou fazer uma palestra aqui junto com o Diego Monastério, professor da Universidade da Matanza, na Argentina, sobre a influência social. Como que os indivíduos influenciam uns aos outros, né? Desde a forma de falar, a moda, o gosto, as virtudes, enfim, nós vamos falar sobre isso. E eu passei aqui para vocês no chat o link do Simpla. Vocês façam lá o cadastro para terem acesso também ao certificado de 40 horas e tal, e o link da apresentação. Gente, eu vou ficando por aqui, deixa eu largar aqui também a gravação, que já está muito longa. Vou ficando por aqui, gente, desejo a todos